Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 17. A gente falou um pouquinho sobre os ecossistemas e biomas, né, do mundo e do Brasil. E agora a gente vai estudar as alterações ou as modificações que podem acontecer neles. Então a gente vai falar um pouquinho do que é seguir um ecossistema em equilíbrio, falando um pouquinho do conceito de cadeias e teias alimentares, e depois a gente vai falar lá o contrário disso, que estão os desequilíbrios e os impactos que esses desequilíbrios vão causar. Então, a gente vai pensar assim, como os ecossistemas eles são modificados ou alterados? A gente tem que pensar que existe um equilíbrio e que qualquer coisa que vai ferir, vai quebrar esse equilíbrio, vai modificar esse ecossistema. Como, por exemplo, as questões dos plásticos, né? Os plásticos, na maioria, demoram milhares, bilhões de anos para ser degradado, né, na natureza. E aí ele pode ficar acumulando no meio ambiente e isso pode causar algumas alterações, tanto em relação à sobrevivência dos seres vivos, como para o próprio ambiente em si, já que o plástico ele contém substâncias químicas, né, consideradas não muito boas, né, para o ambiente. A gente tem como exemplo, aí o que a gente pode ter, ao contrário disso, como substituição, materiais biodegradáveis. Resumindo, o ambiente ele é modificado, pode ser naturalmente, ou seja, o ciclo da natureza vai fazer com que ele seja modificado ou causado pela ação humana, né? Que aí o plástico é decorrente do nosso uso, né? Sem responsabilidade dele. Só que ao mesmo tempo que a gente pode destruir, por exemplo, jogando plástico na rua, a gente tem como solução os materiais biodegradáveis, né? Que são aqueles materiais que vão entrar mais rapidamente em decomposição natural nesse ambiente e não vai se acumulando e prejudicando os ecossistemas. Então é uma alternativa para, por exemplo, o plástico. Aqui, se a gente for ver, falando uma crítica no meio ambiente, falando se o ambiente já era inteiro quando a mãe era viva e por que já era meio ambiente na época que a mãe dele era viva, né? Então, uma crítica dizendo que nosso ecossistema, nosso meio ambiente está bem destruído. Então, falando um pouquinho do equilíbrio nos ecossistemas. Relembrando o que é ecossistema. Ecossistemas é um conjunto, né, de fatores bióticos, ou seja, compostos por seres vivos ou comunidades de seres vivos, e fatores abióticos, que é aqueles que não têm vida. Não bióticos, vida, não vida. Então, tem a luz, temperatura, salinidade e etc. Então, o ecossistema, se ninguém fizer nenhuma intervenção ou houver alguma interferência, ele fica em equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? São populações de seres vivos que não mudam muito ao longo do tempo. E isso significa que está tudo ok, ou seja, a disponibilidade de recursos está adequada. Os seres vivos vão ter água, espaços e nutrientes adequados para a sua sobrevivência. Quando isso é quebrado, a gente tem o nome para isso, que é o desequilíbrio ambiental. O desequilíbrio ambiental, então, é qualquer interferência que vai comprometer essa relação dos seres vivos com o meio ambiente. Ou seja, você vai ter disponibilidade de recursos inadequada. E normalmente você tem como que eu posso dizer? Você vai ter um desequilíbrio nas cadeias alimentares. Aproveitando isso, falando agora das cadeias alimentares. As cadeias alimentares são relações de transferências de matéria e energia entre seres vivos e o ambiente. Tá, não falou nada com nada. Ou seja, um ser vivo serve de alimento para outro e esse alimento transmite energia. Ou seja, a matéria é o alimento que você está comendo, a massa do alimento que você está comendo, e a energia é o que ele gera no teu corpo. A gente vai ter alguns níveis, basicamente são
gerais principais, né, são 3 produtores, que é a base da cadeia alimentar, formada pelos seres que produzem seu próprio alimento, ou seja, seres autótrofos. Auto, próprio, trófos, alimento. Alimento para si próprio e para os demais da cadeia alimentar. Podem fazer isso, produzir seu próprio alimento, por fotossíntese, que são as plantas e algas, ou quimiossíntese, que são as bactérias. E depois disso, quem se alimenta dos produtores são chamados de consumidores, que normalmente são heterótrofos, que é o contrário do autótrofos. Se autótrofos produz seus próprios alimentos, heterótrofos não produz seu próprio alimento, ou seja, depende de outros. Vão se alimentar de outros seres. Você vai ter consumidores primários, que se alimentam dos produtores, e secundários, que se alimentam dos primários. A gente vai ver isso em imagem. E daí por diante. E, por fim, aos decompositores, que a gente já estudou na parte dos reinos, que são aqueles que vão reciclar a matéria orgânica, como, por exemplo, os fungos e as bactérias. Então, aqui a gente tem a planta, que é os produtores, a base da cadeia, que alimenta os herbívoros, que aqui seria o consumidor primário, porque ele é o primeiro que vem depois do produtor. Aqui a gente tem carnívoros que se alimentam desses herbívoros, ou seja, você tem aqui o consumidor secundário, porque se alimenta do consumidor primário. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. E aqui, reciclando material, porventura, se esses seres vierem a morrer, eles fazem a decomposição da matéria orgânica, né? Eles pegam matérias inorgânicas simples e transformam, devolvendo a matéria orgânica para o solo. São as bactérias e os fungos. Então, a matéria é reciclada repetidamente, né? Aqui, de novo, as plantas são os produtores, que servem de alimento para as borboletas, consumidor primário, que, por sua vez, servem de alimentos para sapos, que são consumidores secundários, que servem como alimentos da cobra, consumidor terciário. Se tivesse algum ser que se alimentasse da cobra, seria o consumidor quaternário. E a gente tem os fungos e as bactérias, que são os decompositores, que reciclam o material de todo mundo, material orgânico. A gente pode representar por setas, né? Ou por pirâmide. Como eu falei, os produtores são a base da cadeia alimentar, porque a base fica no chão da cadeia alimentar. Depois disso vem consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e quaternário. Olha aqui, o gavião. Se a gente fosse continuar isso aqui, ao invés de botar as bactérias, botaríamos os gaviões, né? Então, por que é base? Porque produz o alimento para todos os outros e energia. Então, uma vez que eu tenho planta, eu consigo alimentar os grilos. E uma vez que os grilos estão alimentados, consegue alimentar os sapos e daí por diante. E aí a gente vai ter as teias, porque na natureza tudo vive junto e misturado, que são a combinação de cadeias alimentares que se conectam entre si. Então, se tiver algum excesso, fator que esteja em excesso ou faltando, você vai ter um desequilíbrio. Por exemplo, se eu tenho aqui eu tenho produtor, consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Se eu acabo com o produtor quaternário, o que vai acontecer? Excesso de consumidor terciário, que é a cobra. Eles vão se alimentar bastante disso aqui e vai faltar o sapo para ele poder se alimentar, porque esses aqui vão estar em excesso. Ou, se eu corto, faço um desmatamento aqui, vai faltar alimento para grilo, que vão morrer, vai faltar alimento para o sapo, que vai morrer, e vai faltar alimento daí por diante. Então, qualquer desequilíbrio que eu cause na cadeia ou no meio ambiente vai contribuir para o desequilíbrio ambiental. Como eu falei, aqui eu eliminei esse ser vivo e atrapalhou todos os demais. Mas se eu fosse desmatar, também ia diminuir o restante dos seres vivos que viesse depois da planta.
Só para ficar claro, cadeia alimentar, então é uma sequência, né, de animais que se alimentam entre si, e a teia é uma sequência de animais que se alimentam entre si, mas são várias cadeias que se conectam entre si. Então aqui eu posso ter o sapo como consumidor secundário e ao mesmo tempo terciário, e aí elas se relacionam. Tá, como eu falei, a gente vai ter os desequilíbrios nos ecossistemas e aí isso vai gerar impactos, ou seja, alterações que podem ser positivas e negativas. Normalmente está associado às questões negativas e eles podem ocorrer por processos naturais ou por ações humanas, que são chamadas ações antrópicas. Antro vem de homem, por isso que ações humanas. Então, catástrofes ou impactos a gente tem naturais, por exemplo, o clima, a parte geológica já vai causando alguma alteração ali. Por exemplo, o vulcanismo, que é a parte geológica, isso pode levar a alteração, né, do meio ambiente, mas é uma causa natural. Ou provocada pelos homens, como terrorismo, explosões, guerra, poluição, tudo isso que a gente vai causar no ambiente vai trazer uma alteração. Então, e falando um pouquinho dos impactos ambientais naturais, a gente tem as chuvas intensas. Por que chuvas intensas? Por exemplo, na região do Pantanal, por exemplo, em determinadas épocas do ano, você tem os rios que vão encher e vão ficar inundados, formando aquela planície alagada, né? São inundações, na verdade, naturais que ocorrem na natureza, né? Naturais que ocorrem na natureza foi ótimo, né? Que vai ajudar na fertilidade do solo e ajuda no aumento da biodiversidade nesse local. A gente tem queimadas, que a princípio pensaríamos que fossem provocadas por homens, mas não, elas podem ter causas naturais, como fator que vai desencadear, por exemplo, por descargas elétricas de raios e também radiação solar, ou seja, calor do sol, se a gente pensar em lugares mais secos. Falando um pouquinho disso, as árvores do cerrado, como eu falei semana passada, eles têm aspecto retorcido devido a essas queimadas naturais que ocorrem naquela região, devido ao clima. A gente pode ter secas também, por exemplo, lá no Nordeste, porque a temperatura é muito elevada e pouca quantidade de água leva às secas. Uma formação de neve mais exacerbada devido a alguma mudança climática e daí por diante. Agora vamos falar um pouquinho dos impactos causados pelos homens, né? Os impactos causados pelos homens, aí a gente vai ter uma sequência de impactos, né? A gente vai ter introdução de espécies exóticas invasoras. O que vai acontecer? Esse ser pode... Exótica porque é um ser vivo que habita no local, mas não é muito comum naquela área. Invasora, são seres que vão começar a invadir aquele espaço. E aí você vai ter um desequilíbrio na cadeia alimentar, porque se você já tem espécies comuns, você bota uma espécie diferente, ele vai interferir no ciclo de alimentação dos seres. Chuva ácida, que é causada pela poluição. O desmatamento, que a gente desmata para quê? Para explorar madeira, produzir papel. Essa retirada de árvores pode até alterar os climas, né? Já que quando a planta transpira pelas folhas e ajuda na umidade do ar. Quando você tira as plantas, você tem essa alteração, diminui a questão de umidade do ar, como acontece na Amazônia. A gente tem o processo de desertificação também. A poluição. A poluição leva à degradação do ambiente, porque afeta características tanto físicas quanto químicas. Geralmente você tem vários poluentes do ar. Qualquer coisa que seja diferente é considerada poluente. E é importante lembrar que piorou essa questão da poluição depois da Revolução Industrial, com a utilização de máquinas, descoberta de automóveis, enfim. Isso piorou muito
E essa poluição também tem a ver com as chuvas ácidas e a própria destruição da camada de ozônio, porque esses poluentes tendem a se acumular na atmosfera. Erosão, que é um processo natural de desgaste das rochas e do solo, porém, quando você tem desmatamento, retirada de árvores, queimada, ou qualquer coisa que vai alterar o rio, isso atrapalha nesse processo natural. E a erosão fica exacerbada. E aí a gente vai ter como consequência dessa erosão que não é normal: infertilidade, ressecamento dos solos, poluição da água e etc. Desertificação, que é o processo de eliminar a plantação daquele local. É causada por queimadas, mineração pela pecuária, precisa de campos mais limpos, né, sem árvores, e desmatamento. Quando você tem desertificação, o solo fica mais pobre e sem capacidade de regenerar. Ou seja, você vai não ter condições, as condições não vão ser adequadas para desenvolvimento das plantas. Destruição da camada de ozônio, como eu falei, decorrente da poluição. Tem a camada de ozônio que protege a Terra contra excesso de raios solares. As próprias mudanças climáticas, né, que a gente vai ter, como por exemplo, o desmatamento. Você diminuiu a umidade do ar, você vai ter alteração naquele clima, o clima vai ficar mais seco. Então, os impactos negativos, como eu falei, são bem maiores que os positivos. Então, aqui a gente está vendo a poluição do ar, descarte inadequado de lixo, as queimadas, o processo de desmatamento. Então, tem outros exemplos também, mas pegando, resumindo o que a gente falou do slide anterior, a gente consegue ver a fumaça poluindo, que é chamado de poluente. Essa fumaça, se tiver excesso de CO2, pode causar destruição da camada de ozônio, e aí você vai ter exacerbação do efeito estufa, ou, dependendo do poluente, pode levar a chuva ácida, que é o processo de queimada ou desmatamento. E aqui é o material plástico que eu tinha falado, que demora muitos anos para se decompor. Então, aqui é outra crítica: aquecimento global. Eu acho o fim do mundo a gente trabalhar no calor desses e não ter ao menos ar-condicionado. Como é que você vai ter um clima mais agradável se você desmata um determinado local? Então, é até contraditório essa foto aqui para a gente pensar também. Os impactos, eles também podem ser classificados em relação a tempo e duração. Então, temporários. Temporários, como o nome diz, se você for funcionário temporário de uma empresa, você vai ter a duração determinada e o impacto pode ser reversível, ou seja, eu posso ser contratado numa empresa por um tempo, mas posso ser demitido. Temporário é de curto prazo. Cíclicos. Você tem uma duração indeterminada, vão se manifestar de tempos em tempos, ou, por exemplo, conforme as estações do ano e clima. Por isso que eu botei entre aspas sazonal. Por exemplo, as enchentes que ocorrem nos verões, né? Permanentes, a duração dele é prolongada, ou seja, demora bastante tempo e praticamente irreversíveis, ou seja, é difícil de mudar as condições. Então, como atividade, como a gente sempre tem, o teste, né? Com as duas questões básicas dos conteúdos e as atividades finais que eu sempre coloco no mural, os números que vocês precisam resolver. Uma boa semana, então, a todos, né? E a gente se fala lá no Classroom.